Também eu queria transmitir a ideia que está em Números 33, 9, que durante ali aquele trajeto, né, do povo de Israel pelo deserto, depois de ter feito a Páscoa, a saída do Egito e rumo a Canaã, né, eles chegaram a Elim, que significa lugar de descanso, né, em hebraico, e aí a gente tem uma figura física, né, interessante, que é um padrão que se repete também na escritura em outros testemunhos, tá? Eles chegaram nesse lugar aí, o lugar de descanso tinham 12 fontes de água e 70 palmeiras. Quer dizer, os números foram contados, as quantidades foram contadas e descritas, né? Então, obviamente que isso aqui não é uma coisa aleatória, não é apenas uma descrição de uma paisagem, né? Então, se a gente for pensar, né, nessa sequência, né, de que a partir do Messias, que é o rio de água viva, né, surgem 12 braços, 12 fontes de água, né, e 70 palmeiras, que são árvores que resistem bem, né, mas que estavam próximas, portanto, dessas fontes de água, e portanto elas bebiam delas, né, as palmeiras bebiam, se nutriam, né, se absorviam a água dessas 12 fontes, né. Aí tem um segredo aí também que a gente vê em outros pontos na escritura, até, que é a questão do 12 e depois 70. Porque, por exemplo, no caso de Jacó, né? Jacó, ele recebeu a bênção, então ele foi abençoado, né, de certa forma rebatendo como um tipo do Messias, né? Que é o cabeça de Israel, Jacó barra Israel depois, né? E ele teve também, dele vieram 12 também, certo? 12 filhos, né? Que são as 12 tribos, né? Só que depois, na altura da fome, né? E aí aconteceu aquilo com José, né? E José foi, enfim, e depois veio a fome sobre a terra, e José teve aquele avisado pelo o sonho do faraó. Ele interpretou dos 7 anos de abundância, nos quais ele construiu silos e estocou o alimento, ele estocou, né? E depois viriam 7 anos de fome. Foi aí que o Egito tirou proveito, né? O reino de Mitzrayim, né? O reino do Egito tirou proveito por conta da administração de seu governador, que naquela altura era José, né? O braço direito do faraó, que fez isso. Então, em Israel também foi, que estava fora do Egito, foi afligido pela fome, inclusive a casa de Jacó, né? Que naquela altura achava que o seu filho estava morto, José. Então eles desceram ao Egito em busca justamente de comida, de alimento, né? E aí aconteceu aquela história lá que a gente conhece, né? Mas quando definitivamente, né, José chamou o pai para que fosse com toda a casa dele ao Egito, que lá eles teriam um lugar para viver, a quantidade de almas, ou seja, de pessoas aí na casa de Jacó que desceram ao Egito foram 70, ou seja, aqueles 12 filhos, né, aí contando com as suas mulheres e com seus filhos já, ou seja, os netos de Jacó, já eram 70 almas aí. Então de 12 virou 70. E os 12 frutificaram 70 quando foram ao Egito, tá? Sobre o Moisés, que também é outro tipo do Messias, né, em relação à sua unção, ou seja, ele é ungido, o primeiro ungido, vamos dizer assim, né, a libertar o povo de Israel, né, ele também, aí aqui tratando da transmissão do Espírito, né, ele também ah, conduziu o povo para fora, chamou o povo de Israel, que já era distribuído em 12 tribos, né, isso aqui aconteceu depois de Jacó barra Israel, claro. E então Moisés tirou as 12 tribos do Egito que estavam lá, misturadas e espalhadas, vamos dizer assim, pelo Egito, tá? Ele tirou as 12 tribos e, portanto, a Páscoa ele fez acontecer com as 12 tribos, né? Mas chegou um momento que o peso em cima dos ombros dele já estava muito pesado, já estava muito grande, né? E as causas que estavam sendo levadas para ele de conflitos ali, de contendas pelo povo, né? Já ele estava ficando sobrecarregado com isso. Então o Criador falou que ele, né, resolveu dar uma mão para ele, né? Ele falou para que ele nomeasse, levantasse alguns anciãos, né, do povo, para que ajudasse ele também nessa administração, nesses julgamentos aí de contendas que tinham entre eles, ou seja, seriam auxiliares de Moisés para resolver as contendas do povo, né? E o número de anciãos que o Criador
falou para que Moisés escolhesse e transmitisse do seu espírito para eles, é exatamente 70 também, ou seja, das 12 tribos que Moisés conduziu para fora do Egito, portanto transmitiu o espírito dele também, né, para essas 12 tribos, depois viraram uma nova instância de 70 anciãos, tá? Então essa sequência de 12 depois 70, ela tem esses testemunhos, né? E certamente é por isso que tem a ver com as 12 fontes de água, né, que vêm da principal fonte de água, o rio de água viva, o Messias, né? As 12 fontes de água, que hoje a gente também pode apontar para os 12 enviados, os 12 apóstolos, certo? Que receberam diretamente o Espírito da parte do próprio rio de água viva, porque ouviram da boca dele, em intimidade, né, ao pé do ouvido. E depois a outra instância, que seria os 70 discípulos, né? Então, os 70 discípulos que também ouviram dos 12. É claro que alguns aqui poderiam também ter visto o próprio Messias, andavam com o próprio Messias. Mas aqui os 70 discípulos já seriam uma segunda instância, né? Das quais Estevão, por exemplo, estava presente, né? Estava entre eles. Já seria uma segunda instância, ou seja, eles até podem ter convivido com o Messias, mas eles aprenderam de uma maneira um pouco mais indireta, através dos 12, né? Então seria uma segunda instância, uma continuação dos 12, vamos dizer assim, uma expansão dos 12. E então esse padrão de novo se repetiu, né? Com o Messias, que delegou para 12, e os 12 que delegaram para 70, né? Mais uma vez. Então veja que esse pequeno verso lá na Torá, ela já está apontando para isso, né? Partindo de Mara, das águas amargas, né? Mara, que a gente já comentou, da amargura, para o lugar de descanso, o Elim, que a gente pode entender que é o sábado, né? Que é o Shabá, né? E aí no Shabá é que havia 12 fontes de água, ou seja, que é a repercussão da água do rio de água viva, né? Porque o Messias nos disse mesmo que todos aqueles que crescem nele, deles fluiriam rios de água viva. Então aqui estão as 12 fontes de água, né? Dos 12 enviados, né? E as palmeiras são aquelas árvores, né, que bebem, que absorvem da água dos 12, que absorveram diretamente, né, porque estavam próximas das fontes de água, né? É a descrição de Elim, certo? As palmeiras estavam ali próximas das fontes de água, então, portanto, elas estavam próximas dos 12 e absorveram a água, que é a palavra deles, certo? Na verdade, é uma figura do que aconteceu exatamente com a transmissão do início das boas novas do Messias, né? Então é um padrão interessante, o 12 depois 70, também fazendo inferência aqui ao nome do Messias, né? Nesses estágios, né? E até a simples transposição durante o caminho do êxodo do povo do Criador, de um lugar para o outro, e chegando nesse lugar final, e tendo essa configuração física de fontes de água e palmeiras, né, já é uma profecia do que iria acontecer, né?